Queridos irmãos, vamos meditar agora numa pequena passagem da Palavra de Deus. Eu separei hoje uma mensagem, Eu estava meditando sobre algo que ouvimos ao longo dessa semana, nesses tempos de pandemia, que está trazendo preocupação para alguns cristãos. Eu gostaria de dividir, então, com os meus amados aqui, aquilo que eu senti no coração e ter permissão de compartilhar com os amados. Amém? Eu separei uma gravura, começa aqui com uma graminha, Mas o que eu quero dividir com os irmãos é aqui. Vocês estão vendo aqui uma borboleta, a mais conhecida delas, Conhecida como a borboleta monarca. E em duas fases da vida dela, A primeira fase de lagarta e a segunda fase alada, já completa, a fase adulta. E quero falar com vocês a respeito disso aqui. Então, meus irmãos, o que acontece? Primeiro vamos ler o versículo. Está ali em Romanos, capítulo 1, verso 20. Está escrito: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos com essas duas imagens? Primeiro assim, os homens eles se orientam pela vista. Eles se orientam pelo que os olhos veem. Eles acreditam cegamente naquilo que os olhos veem. De modo que, se, por exemplo, a borboleta fosse um animal que não existisse mais, estivesse completamente extinto, e alguém achasse, sem saber das fases da vida dela, mas alguém achasse vestígios dessa lagarta, e depois achassem vestígios desse inseto alado aqui, jamais os homens suporiam que se tratava do mesmo animal. Nós temos aí, por exemplo, a teoria da evolução, aquela que diz que os homens e os macacos têm um mesmo ancestral comum. Em muitas coisas dessa teoria, em muitas mesmo, não é só do homem em relação ao macaco, mas a semelhança das vértebras, dos braços, da coluna vertebral, dos fósseis que são encontrados, muitas vezes são agrupados pela semelhança, porque parece. Mas esse exemplo que nós temos aqui, vivo e atual, mostra que nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. Esses dois animais aqui, essas duas fases, desse mesmo animal, são completamente diferentes. A quantidade de patas, o que cada um come, o fato de um poder voar, outro não, como inseto adulto aqui, a gente sabe, os insetos têm exoesqueletos, que é um esqueleto externo, e todos os seus órgãos ficam dentro dessa couraça, de proteção. A lagarta não tem nada disso. Nada disso. Enquanto ela come folhas e vegetais, a borboleta adulta se alimenta de néctar, de flores. É impressionante. É impressionante. Mas isso também nos remete a algo assim, sabe? Essa passagem diz que tudo que se pode saber de Deus existe na obra criada, na obra da criação, para que a gente saiba e entenda que Deus não tem compromisso com o que parece, Ele tem compromisso com o que Ele deseja fazer. Então eu gosto até de associar essas duas fases da borboleta, as duas fases que os filhos de Deus vão ter na sua existência, o antes e o depois,
na eternidade. Hoje a gente, se comparado com aquilo que nos espera, nos aguarda na glória, né? Se comparado ao nosso corpo, se comparado à nossa natureza, se comparado às nossas deficiências, nossas falhas, nossas transgressões, aquilo que está profetizado que seremos na glória, queridos, é semelhante a comparar essa lagarta a essa borboleta, não é não? Então eu até vejo nesse exemplo da natureza, né, uma referência à obra de transformação que Deus há de fazer nas nossas vidas. Amém? E aí eu acabei de falar a palavra-chave, transformação. O nosso assunto não vai ser a nossa transformação em novas criaturas hoje. Seria um tema maravilhoso, vamos falar em outro dia. Mas a palavra transformação, ela é uma palavra extremamente importante no reino do céu. Porque ela busca transformar os homens de inimigos em amigos de Deus. De homens maliciosos, maldizentes, certo? Em homens sãos, sadios, bendizentes. Compreende? Transformar, não apenas a transformação, a gente usa essa palavra porque se você pega uma pessoa, como nós mesmos, que não nascemos no Evangelho, mas estávamos no mundo e fomos transformados por Deus, você vê que é mesmo uma transformação. Não se trata apenas de perdoar pecados, mas tirar de dentro da gente o desejo, o prazer de pecar. Ao ponto de nós termos que realmente reconhecer que foi de fato uma mudança, uma transformação de caráter, inclusive. Esse evangelho de transformação está fazendo falta hoje, parece que está sendo deixado de lado. Hoje parece que o evangelho é uma religião que oferta às pessoas a transformação do seu patrimônio em coisas pequenas, simplórias, pobres, em coisas grandes, complexas e muito ricas. É uma transformação. A transformação de um coração triste, só isso, focado só nesse ponto, um único ponto. Um coração triste, um coração alegre, um corpo doente num corpo sadio. Mas tudo dentro de uma esfera do material. Ao passo que o evangelho, que nós vemos Jesus pregando e praticando e deixando como exemplo, foi o de transformação de vidas. Todas as pessoas, curadas ou não de enfermidades físicas, mas que deram ouvidos ao Senhor, foram transformadas. Mudadas ou não na sua maneira de viver, nas suas riquezas, foram transformadas, desde que tivessem reconhecido e abraçado a causa da cruz. Compreende? E hoje eu vejo, por exemplo, nesses dias, eu vi um pregador conhecido, conhecido de todos nós, preocupado com uma certa tendência hoje no mundo de calar os pregadores, de calar as igrejas, com medo de que aquilo que é falado dentro das igrejas seja colocado na mídia e depois isso se transforme em processo judicial, que os prenda, que os leve cativos, enfim. Mas esse mesmo pastor falou ali no sermão dele uma coisa importantíssima. Sabe, a gente não precisa ficar apontando o pecado, apontando, olha, você está errado nisso, você está errado naquilo, você é isso, você é aquilo, com o fim da pessoa de repente se assustar e cair em si e buscar a Deus. Pode ser que isso tenha funcionado em alguma geração passada, porque na geração atual não funciona. Não funciona. E hoje abraçaram assim, com bastante força, a tal da liberdade de expressão, a liberdade de escolha, e nós somos obrigados a respeitar isso. Porque também assim, se há uma liberdade de escolha para as pessoas serem o que elas quiserem, então eu também preciso ter a liberdade de escolha para escolher ser cristão,
ser filho de Deus, ser um seguidor da Bíblia. Sim? Amém? Agora, com relação ao que a Bíblia nos revela e aquilo que a Bíblia nos diz e nos manda de nós pregarmos o Evangelho a toda a criatura, a tempo e fora de tempo, enfim, é aí que nós precisamos conversar. Porque em todo tempo foi necessário contextualizar para pregar bem. Todo aquele que tem algo a dizer, ele precisa contextualizar, não é? Se contextualizar, inclusive, para alcançar os seus ouvintes. No tempo deles, não no tempo do pregador, mas no tempo do ouvinte. Né? Então hoje nós precisamos, como disse esse pregador, continuando lá a frase dele, né? Que ele não precisa apontar, nós não precisamos apontar o erro das pessoas. Basta que preguemos o evangelho que transforma e elas serão transformadas. Compreende, querido, querida? Pregar um evangelho que transforma. E o efeito dessa transformação vai aparecer naturalmente. Se a pessoa praticar algo que desagrada a Deus, se ela foi transformada, ela naturalmente deixa de praticar. Não é? Se ela tem uma natureza comparada, até biblicamente, aos porcos, aos bodes, sei lá, ao espinheiro e tudo que possa denotar pejorativamente uma qualidade, né? Não precisamos mais. Né? E nem devemos mais nesse tempo. Vamos simplesmente pregar o evangelho que transforma. O problema é que a maioria dos cristãos hoje não creem mais, duvidam dessa transformação. Parece que o evangelho é um serviço que Deus presta à humanidade. E eles são os beneficiários. O ser humano é o beneficiário. Totalmente errado, né? Compreende? Mas apontar o dedo para eles vai criar revolta em vez de chamar-lhes a atenção para o que temos para dizer. Então, simplesmente, vamos falar do evangelho que transforma. Não é? Transforma os homens. Em homens comuns, em filhos de Deus. Transforma. Falar de uma maneira que há uma vida de santidade, né? E santidade não é a santidade idólatra da terra, né? Porque santidade é estar atento, viver nesse mundo olhando para Deus, né? Olhando para aquele que é poderoso, sim, mas não colocar a prosperidade, a riqueza como um fim do Evangelho. Isso são apenas consequências. O fim é a salvação, é a transformação de vidas, é a salvação. Compreende? Porque senão a gente faz igual a lei, né? A lei ela é muito boa para apontar o dedo e para dizer, alistar as transgressões e os crimes de uma pessoa. Mas a lei é impotente para transformar. Impotente. Certo? Se a pessoa já não tiver alguma raizinha moral, né, de honestidade, de licitude dentro do seu coração, a pessoa fica pior quando a lei lhe aponta o dedo. Na verdade, a graça e o evangelho de Cristo não ignora a situação do pecador, do transgressor, né, e até do delinquente. Não ignora. Né? Porque se ela fosse falar pelo que ele é e pelo que ele merece, ela seria tão dura quanto a lei. Mas a graça olha e se compadece do pecador, se compadece da situação de distanciamento de Deus e o quanto a pessoa está à mercê das suas próprias mãos, dos seus próprios princípios, né? De forma que hoje está passando mal, vivendo mal, porque está colhendo a semente má que plantou ontem. E o mal de amanhã já está garantido, porque hoje ele continua plantando semente má. Se nós pregarmos o evangelho, que abre os olhos da pessoa, não para o que ela é, mas para o que ela, não é, poderia ser, porque é isso que a graça se motiva, né? Não pelo que as pessoas são, mas pelo que elas poderiam ser. E aí, crendo na esperança de que elas sejam aquilo que poderiam ser, a graça apresenta uma alternativa.
Alternativa que as pessoas também têm o direito de aceitar ou não. Mas aqueles que conhecem a graça devem viver a graça para que a doçura dela, a unção dela, não é? O espírito de convencimento, que é o Espírito Santo, esteja nela. As palavras sejam carregadas de amor e de esperança para despertar no pecador o desejo de ser melhor, o desejo de uma caminhada melhor. Ele perceber que está colhendo por causa daquilo que ele plantou. Não é? Percebe? Um ditado muito antigo é: se você não gosta do que está colhendo, mude o que está plantando. Não é mesmo? Então, essa seria uma resposta para essa indagação entre os cristãos hoje que estão com medo de pregar, né? E as suas palavras, né, serem jogadas para fora do âmbito da igreja, né, e elas acabarem até presas. Né? Então, faz assim. Adote a pregação de Cristo. Cristo não chegou apontando, né? Ele chegou transformando. Né? Transformando. Em certos momentos ele apontou mesmo. Né? Ele foi claro, reto e objetivo. Porque fazia parte do ministério dele, inclusive ser preso, ser morto. Né? Fazia parte. Né? Agora hoje, se nós formos presos e formos mortos, não podemos mais pregar. Não é isso? Mas que Deus nos dê sabedoria, porque a Bíblia nos manda buscar sabedoria. E sabedoria passa por aí. Né? Nós olharmos o nosso contexto, nós olharmos o que as pessoas são hoje, pedir a Deus graça, unção de palavras e simplesmente pregar aquilo que sempre foi a oferta principal do reino, que é uma transformação de vidas. Né? Hoje está se pregando um evangelho que não transforma nada. As pessoas continuam sendo o que eram antes. Né? E está tudo errado, porque até os de fora, quando olham para uma pessoa de dentro do evangelho, praticando as mesmas obras, ora, então, para quê? Fico onde eu estou. Não é mesmo? Então, amados, que Deus abençoe a cada um de nós e nos abra os olhos para esse entendimento, para que passamos, né, e resgatemos o evangelho que transforma. E falar, não focando o que as pessoas são, mas através da graça e do que ela é capaz de fazer, focando naquilo que as pessoas poderiam ser, se abraçassem a causa. Amém? Então pregar com esperança. Tá bom? Então, e sim, reforçar essa imagem que nós temos aqui, né, de que hoje nós seríamos comparados a uma lagarta mesmo, né? Mesmo? Que até produz um certo dano na natureza, né, não? Mas depois a gente tem aquela borboleta que ela trabalha para que as plantas que ela come quando lagarta se multipliquem, né? Sejam polinizadas e se multipliquem. Compreende? É um sisteminha que se autossustenta na natureza. Mas o que eu quis focar foi a transformação. Como Deus colocou até na natureza, né, o milagre da transformação. Né, para que nós tenhamos uma referência, não é? Física, material, na própria natureza, naquilo que Deus criou, na criação, como diz o verso de Romanos 1. Né? Nós creiamos naquilo que Deus tem a fazer nas nossas vidas. Para nós que já cremos e pelos muitos tantos que haverão de crer. Amém? Deus te abençoe. Que essa palavra ela encontre um bom lugar dentro do seu coração, viu? E ela se transforme em boa ferramenta, não somente para fortalecer a tua fé, mas para, através de você, Deus despertar a fé em outras pessoas. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe. Eu me sinto honrado em ter podido dividir essa pequena mensagem com você hoje. Amém? A paz seja contigo em Cristo Jesus.